O que realmente define um ser humano? Pense nisso por um momento. Seres que caminham sobre duas pernas, com um corpo sem pelos densos, capazes de percorrer distâncias imensas a pé. Eles criam linguagens complexas, não só uma, mas centenas ou até milhares, dependendo da definição. Dominam o uso de ferramentas, que se tornam essenciais para todas as suas conquistas. Sua imaginação floresce em conceitos abstratos e profundos, permitindo que conquistem o mundo inteiro. E se todas essas qualidades pudessem ser traçadas de volta a ancestrais que existiram há milhões de anos? Somos o canal Jornada da Mente Criativa. E nessa jornada pela evolução, vamos questionar nossas próprias raízes, revelando como o passado pode iluminar caminhos para o futuro. Os cientistas encontraram respostas fascinantes em fósseis como o crânio Sangiran 17, descoberto na ilha de Java, na Indonésia. Este tesouro arqueológico pertenceu a um indivíduo que viveu aproximadamente 1,5 milhão de anos. Esses seres, classificados como Homo erectus, marcam um avanço extraordinário na linha evolutiva humana. Mas o que exatamente os diferencia? Como eles moldaram o caminho para a humanidade que conhecemos hoje, influenciando até nossa capacidade de inovação em tempos modernos? As raízes do Homo erectus ainda guardam seus mistérios, especialmente após uma intensa era glacial há cerca de 2,5 milhões de anos. Naquela época, múltiplas espécies habitavam o leste da África, simultaneamente. Temos o Homo habilis, pioneiro nas primeiras ferramentas de pedra, e o Homorodoro Fenchitsu, uma variante mais robusta. Evidências fósseis de 1,9 milhão de anos em Kobe Fora, no Quênia, e de 1,8 milhão de anos na Geórgia, nos mostram que eles já exploravam novos horizontes além da África, o que levaria esses ancestrais a se aventurarem tão longe, enfrentando ambientes desconhecidos e desafiadores. O Homo erectus nos presenteou com um legado impressionante, persistindo por 1,8 milhão de anos em 3 continentes. Seus corpos mais altos e mandíbulas reduzidas sugerem adaptações revolucionárias. Mais fascinante ainda é a evolução de seus cérebros, de 540 centímetros cúbicos, comparáveis aos chimpanzés. Chegaram a impressionantes 1.200 centímetros cúbicos, quase alcançando nossa média atual de 1.350. Imagine o poder dessa transformação. Um cérebro que triplica de volume em meio milhão de anos. Como essa mudança revolucionou sua forma de pensar, de resolver problemas, de sobreviver. Eles foram os primeiros verdadeiros corredores de longa distância entre nossos ancestrais. Com pelvis adaptadas e eficientes, podiam correr por até 5 horas seguidas. Sua pele, já protegida contra o sol há 1,2 milhão de anos, permitia a caçada sob o calor intenso das savanas. Essas adaptações os transformaram em caçadores extraordinários, enfrentando até mesmo hipopótamos e girafas. As marcas nos ossos fósseis contam histórias de estratégias sofisticadas de caça em grupo. E quanto à comunicação, genes especiais como SRGAP2C e SRGAP2D evoluíram para criar mais conexões cerebrais, possivelmente permitindo as primeiras formas de linguagem. Se pudéssemos voltar no tempo e observar suas interações ao redor do fogo, o que aprenderíamos sobre nossa própria evolução? Como suas conquistas ecoam em nossa sociedade atual? Não perca a nossa próxima parte, onde vamos explorar ainda mais mistérios do Homo erectus. Se você se interessou por essa fascinante história da evolução humana, ative o sininho e se inscreva no canal. Compartilhe com amigos que também amam descobrir mais sobre nossas origens. Até o próximo episódio! Você já parou para pensar como uma simples faísca mudou para sempre o rumo da humanidade? Continuando nossa jornada pela história do Homo erectus, chegamos a uma das maiores revoluções, o domínio do fogo. Imagine só, em Israel, há 780 mil anos, nossos ancestrais já manipulavam as chamas. Mas vai além menos em Kobe Fora. Evidências sugerem que esse controle pode ter começado há impressionantes 1,5 milhão de anos. O fogo não só aquecia e protegia, mas transformou completamente nossa digestão, liberando energia extra para um cérebro em crescimento. E as surpresas não param por aí. Em
Olduvai Gorge. Fontes termais com 1,7 milhão de anos revelam que nossos ancestrais podem ter sido mais espertos do que imaginávamos. Eles possivelmente cozinhavam alimentos na água quente natural, antes mesmo de dominar o fogo por completo. Mas o Homo erectus não se contentava em ficar parado. Que tal uma aventura marítima? Em Luzon, nas Filipinas, fósseis de 700 mil anos nos contam histórias de navegadores primitivos. Seriam viagens planejadas ou acidentes do destino? O fato é que essa coragem de explorar o desconhecido está gravada em nosso DNA, falando em habilidades impressionantes. Os machados acholianos são verdadeiras obras-primas da tecnologia antiga. Cada golpe na pedra era calculado, cada lasca removida com precisão, uma demonstração de planejamento que revolucionou a vida cotidiana. E as lanças de SH Ningen provam que nossos ancestrais já eram caçadores estrategistas há meio milhão de anos. A criatividade também deixou suas marcas. Em Java, conchas de 500 mil anos carregam riscos geométricos que podem ser as primeiras expressões artísticas da humanidade. Um simples risco na pedra que abriu o caminho para toda a arte que conhecemos hoje. O Homo erectus persistiu até cerca de 117 mil anos atrás em Java, deixando um legado que vai além dos fósseis. Seu DNA ecoa em descobertas fascinantes como o Homo floresensis, os famosos hobbits da Ilha de Flores, e o misterioso Homo naledi, com seus intrigantes rituais em cavernas profundas. Esta história não é só sobre evolução, é sobre inovação, adaptação e a incrível capacidade humana de superar desafios. E você, já tinha ideia de quanto devemos a esses ancestrais resilientes? Se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais conteúdo fascinante sobre nossa origem chegando por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma jornada fascinante pelo legado do Homo erectus, nosso ancestral que deixou marcas profundas em quem somos hoje. Imagine só, uma família reunida em uma caverna na Indonésia antiga, compartilhando uma refeição ao redor do fogo, criando ferramentas juntos, rindo e se comunicando. Parece familiar, não é? É porque muito do que fazemos hoje tem raízes nesse passado distante. Nossa história evolutiva é como um quebra-cabeça complexo, onde cada peça revela um pouco mais sobre quem somos. Os estudos genéticos mostram que, embora tenhamos um pouquinho de DNA neandertal e denisovano, nossa origem é principalmente africana. É como uma receita antiga de família, onde o ingrediente principal vem da África, mas com alguns temperos especiais adicionados ao longo do caminho. Você já parou para pensar como nossos genes antigos ainda influenciam nossa vida hoje? Desde nossa resistência a certas doenças até características físicas. Carregamos uma herança que atravessou milhares de gerações. E falando em ancestralidade, existe um debate super interessante sobre quem foi nosso último ancestral comum com os neandertais e denisovanos. O Homo erectus é um forte candidato, mas alguns cientistas apostam no Homo heidelbergensis, que saiu da África há cerca de 800 mil anos. É como procurar fotos antigas de família. Menos às vezes é difícil identificar quem é quem. O período entre 800 e 500 mil anos atrás é meio nebuloso na nossa história evolutiva. Os cientistas chamam isso de confusão no meio, porque temos poucos fósseis dessa época. É como ter páginas faltando no álbum de família. Mas o mais incrível é perceber como o legado do Homo erectus continua vivo em nós. Nossa curiosidade, criatividade e capacidade de adaptação são heranças diretas desses ancestrais pioneiros. Eles enfrentaram mudanças climáticas, exploraram novos territórios e desenvolveram tecnologias revolucionárias para a sua época. E você, já pensou em como essa herança influencia a sua vida? Como nossa capacidade de inovação, herdada desses ancestrais, pode nos ajudar a enfrentar os desafios do mundo atual? Se você gostou dessa viagem no tempo, não esquece de deixar seu like
se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários qual aspecto da nossa evolução você achou mais interessante. Até o próximo vídeo!